E hoje é dia de comemorar, por isso eu vou acrescentar 2 ovinhos aqui para nossa receita. Vou fazer um bolo de aniversário muito lindo e muito bem decorado. Então foram 2 ovinhos, 2 xícaras e meia de farinha de trigo. Agora nós vamos colocar açúcar. Açúcar eu vou colocar 2 colheres bem cheias. Então vamos colocar aqui mais uma pitadinha. E vamos acrescentar também uma xícara de leite bem cheia. E antes de colocar todos os ingredientes para bater, eu vou acrescentar aqui também, ó, uma colher de manteiga, tá bom? Agora sim, podemos ligar aqui a batedeira e deixar bater bem. E depois de alguns minutinhos batendo, eu vou desligar porque é hora de acrescentar aqui o nosso fermento em pó. Então no fermento em pó eu vou colocar uma colherzinha de sobremesa e vou deixar bater no modo mais leve aqui. Pronto. Então eu gosto de untar a minha forma com um pouquinho de farinha, isso ajuda muito o bolo a não grudar. Aí eu vou usar essa forma quadrada porque eu vou assar 3 bolinhos desse daqui, bem finos, tá? Porque o bolinho vai ser quadrado e vai ficar muito, muito bonita a decoração. E também vai ficar umas camadas mais finas pra gente poder rechear o bolo e ficar bem mais gostoso. Então prontinho, vamos levar este bolo lá pro forno. Então nós vamos deixar o bolinho assando aqui por 30 minutinhos, já que a camada é mais fina, tá bom? E serão 3 levas deste daqui, essa é a primeira. Então vamos deixar assando aqui, forno 180 graus. Bom, enquanto o nosso bolo tá no forno, vamos fazer o recheio que vai ser de brigadeiro de Nutella. Então eu vou colocar aqui creme de leite, vou fazer um brigadeiro airado, ou seja, ele vai ter algumas bolinhas e fica muito gostoso. Vou colocar também, ó, o nosso leite condensado, bem aqui, uma latinha. Vou colocar também uma coisa que é um diferencial, derreti manteiga e também misturei aqui com uma gema de ovo. Então a gente já mistura aqui. Pronto, podemos já mexer esses ingredientes. Vou ligar o fogo, tá bom? Depois nós vamos acrescentar a Nutella. Então depois de 2 minutinhos, a gente vai deixar o fogo bem mais baixinho e vamos acrescentar a Nutella. Então vão ser 4 colheres de Nutella, 4 colheres bem cheias, tá bom? Então aqui foi 1, e 2, 3 e 4. Então a gente vai deixar aqui no fogo médio para baixo, bem baixinho, tá bom? Cozinhando bem aqui, porque precisamos cozinhar essa gema. E também precisamos deixar no ponto correto, né? Porque eu vou deixar um ponto mais cremoso. E agora que já chegou no ponto correto, ó, peguei aqui a clara em neve e vou misturar bem aqui, ó, para que ele possa ficar mais airado, tá vendo? Olha só como já vai dando uma diferença. Aí tem que misturar bem, tá? Olha lá, vai dando essas bolinhas e fica bem gostoso, fica bem leve. Uma delícia. Então agora, ó, nosso brigadeiro tá pronto. Então vamos pegar aqui o nosso bolo. Já deixei ele esfriando aqui no forno para que a gente possa desenformar. Bom, aqui está o bolo. E como eu untei ele bem no fundo, ó, ele fica mais fácil de desenformar, tá vendo? Vou deixar ele aqui. E como eu falei pra vocês, a gente assou mais 2 bolos. Eu até deixei aqui nesse pratinho, ó. Tá vendo? Porque nós vamos usar 3 bolos, tá bom? E vai ficar um em cima do outro bem assim. Bom, a gente já pode começar a rechear. Eu escolhi esse prato porque por aqui eu já vou deixar este bolo. Peguei um prato bem grande pra gente já rechear aqui e decorar por aqui mesmo, tá bom? Então temos aqui o primeiro. Nosso brigadeiro já esfriou, então vou pegar uma quantidade, vou colocar aqui no meio, bem assim. E daí eu vou usar uma faquinha pra gente poder espalhar, tá bom? Eu gosto de dar uma molhadinha na faquinha na água, porque aí não gruda tanto e a gente consegue espalhar bem todo o recheio, bem assim, ó. Então vou colocar bastante pra ficar bem gostoso, né? E a gente conseguir rechear bem. E pronto, já terminamos, ó. Passei bem, espalhei bem, a gente vem com a próxima camada de bolo e vamos colocar aqui. Vamos dar uma apertadinha assim, só pra grudar bem aqui os recheios, tá bom? E agora a gente vai vir com mais uma camada de recheio, então vai ser recheio duplo do nosso brigadeiro maravilhoso, ó.
Coloco aqui no meio. E aí eu vou dar uma molhadinha na faquinha pra ficar mais fácil de espalhar. Ó. E a gente faz o mesmo, tá bom? Mesmo que eu fiz ali embaixo. Então com bastante calma a gente vai espalhando bem. Pronto, eu já terminei a segunda camada aqui do nosso recheio. Agora a gente vem com a terceira camada do bolo. Dá aquela apertadinha bem assim, ó. Tá vendo? E agora eu já vou para a decoração. E eu vou colocar aqui em cima do bolo um pouquinho desse nosso glacê. Só pra gente poder espalhar, né? Porque depois eu vou fazer uma decoração aqui em cima. Eu vou precisar de um pouquinho de glacê, tá bom? Então a gente já passa aqui de uma vez. Pode fazer isso em todo o bolo se quiser também. Mas vou fazer só em cima porque eu sei que esse glacê é muito bom de decorar. Então eu escolhi o rosa e o sabor de morango. Então vamos começar a nossa decoração. Vou começar mais aqui, ó, da pontinha. E aí eu vou subindo. Vou fazer mais simplesinho, tá bom? E aí eu vou fazendo isso em todo o bolo. Bom, depois de fazer todas essas bordinhas, a gente começa aqui por cima pra fazer mais um detalhe. Aqui eu vou fazer assim de ondinha, que eu acho que vai ficar um acabamento mais bonitinho, tá vendo? E continuamos aqui. E daí a gente já finaliza, ó. Bom, então eu resolvi deixar a decoração do bolo assim mais simples, tá vendo? A gente decorou e confeitou bem aqui do lado em cima. Vocês podem colocar outras coisas, mas eu resolvi deixar assim, bem simples, mas muito bonito. Olha só como ficou. Aqui do lado, aqui. Olha só, muito lindo. Vou dar um 360 aqui e virar tudinho, tá vendo? Pra vocês poderem ver. Esse bolo ficou maravilhoso, já tá pronto. Deixei na geladeira por algumas horinhas pra ficar bem geladinho e gostoso. E agora a gente vai cortar um pedaço, né? Porque não tô aguentando de ansiedade. Então, ó, vou cortar aqui da beiradinha pro meio, vai ficar mais fácil. Então a gente corta aqui, olha como a massa ficou bem macia, olha só que maravilha. A gente corta aqui. Minutinho. Geralmente a gente começa pela pontinha, mas vou começar por aqui mesmo. Ó, vou pegar um pratinho pra gente já poder servir. E também uma colherinha de bolo aqui pra gente pegar o bolo. Vamos pegar aqui com bastante cuidado, ó. Soltar ele bem aqui. Minutinho. E agora? Pronto, olha só. A gente colocou bastante recheio aqui, olha que maravilha. Olha aqui os confeitos também. Vou colocar aqui no pratinho já, com cuidado. Ó, pra mim poder mostrar melhor pra vocês aqui no pratinho. Dá só uma olhadinha. Aqui dentro nós temos, ó, esta maravilha de recheio. Dá uma olhadinha. O bolo ficou muito lindo, tenho certeza que muito gostoso. E aqui, o nosso bolo. Então, o que eu vou fazer? Já vou pegar até um garfinho, porque esse bolo assim, é bom a gente pegar até com garfinho, ó. Olha só. Olha esse corte, que maravilha. Que delícia, não é? Para a nossa receita de empada, eu vou acrescentar 2 ovos. Então, essa é uma receita fácil e muito gostosa. Também vou colocar já aqui no ovinho um pouco de tempero e sal. E depois de misturar bem os ovos, nós vamos acrescentar a manteiga. Então, eu já deixei a manteiga fora da geladeira para ela ficar assim, ó, mais derretida e agregar melhor a nossa receita. Vou acrescentar uma colher assim, bem generosa. Feito isso, nós vamos bater mais um pouquinho. Pronto, agora eu deixei o fouet de lado porque nós vamos usar uma colher para misturar a massa. Vamos acrescentando farinha até a massa ficar bem no ponto de enrolar, tá bom? Então ela tem que desgrudar toda aqui do fundo da nossa tigela. Então é só ir acrescentando farinha e misturando. Primeiro com a colher, depois que vocês for vendo que já tá dando pra dar uma sovada na massa, já pode usar as mãos, tá bom? E pronto, olha só, nossa massa já não está grudando mais no fundo da forma, podemos tirar ela aqui. E eu vou colocar um pouquinho de farinha aqui, pra gente colocar essa massa, tá bom? Não precisa ser muito, então a gente vai dar uma sovadinha nela, bem pouco, tá?
tá? Ela já tá bem preparada, ela é bem fácil de fazer. Feito isso, a gente pode deixá-la aqui, já separando um pouquinho pra nossa forminha, tá bom? Então, eu gosto de fazer assim. Gosto de colocar na forma, ir abrindo, tá bom? A gente vai acrescentando mais e depois eu tiro da forma pra poder assar. E a gente pode recheá-la fora da forma mesmo e colocar pra assar também. E aí é só ir soltando as pontinhas aqui, ó, tá vendo? Com cuidado, que a massa é delicada. E ó, e aí a gente deixa ela no cantinho ali pra poder ir descansando enquanto a gente prepara o recheio. Bom, e agora a gente já começa aqui com o nosso recheio. Vou preparar primeiro o tempero pro frango. Então eu vou usar meia cebola, vou picar bem picadinha. E depois da cebola bem picadinha, a gente já pode refogar ela. Na panela a gente liga o fogo, coloca um pouquinho de azeite, tá bom? Vamos colocar nossa cebola. Agora eu vou dar uma mexidinha nela, tá bom? E então eu vou deixar ela dourar num fogo mais baixinho e caramelizar. E a nossa cebola já tá ficando douradinha. Já separei aqui, ó, 2 tipos de tomate. Tomatinho mais doce, pra gente poder colocar, que são as rodelinhas menores. E o tomate normal, pra gente poder acrescentar. Então, vou picar bem picadinho, pra gente poder colocar aqui no nosso recheio, tá? Então, fica bem gostoso. Eu vou colocar o tomate agora porque ele solta um pouquinho de água. E vocês já estão vendo que a cebola já ficou com uma cor mais douradinha. Então, agora que a cebola já chegou no ponto certo, vamos acrescentar o tomate, bem aqui. Vou deixar ele unir a cebola, soltar a aguinha dele. Nós vamos precisar dessa água para cozinhar o franguinho em pedaços, então já podemos acrescentar aqui franguinho em pedaços para o nosso recheio. Vou colocar um pouquinho de água, né, para cozinhar com bem pouquinha água mesmo. Tá bom? Pra ele ficar bem cozido. Eu gosto de ir colocando água aos poucos para que ele possa cozinhar e fritar. Porque se colocar muita água vai ficar muito insosso, vai perder o gosto e não vai dar aquele sabor no final da nossa empada. Então, ó, aqui é hora de temperar com alguns temperinhos especiais. Então, eu vou colocar meu primeiro temperinho especial e o segundo que vai saborizar bastante, que é o tomilho. Eu adoro, dá um gostinho de pizza maravilhoso. Nós vamos deixar o fogo médio, tapar e deixar cozinhar. Agora que o franguinho já cozinhou, já tá pronto, eu vou acrescentar ervilhas. Então eu escolhi essas ervilhas que são crocantes, elas são sem açúcar e sal, tá bom? Vocês encontram delas no supermercado. E ela vai ficar mais crocantinha no meio do nosso recheio. Recheio pronto, a gente acrescentou aqui por último a ervilha. Então tá bem temperado, já experimentei. Separei também cheddar. Esse cheddar que vende em pedacinhos assim. E ele derrete muito gostoso. Pra gente colocar no recheio também. Então aqui está a massa da nossa empada. Vou colocar o pedacinho de cheddar embaixo. Aí eu vou pegar uma conchinha aqui pra ajudar a gente a colocar esse recheio, tá bom? Então a gente vem aqui e recheia bem ela. Vou até dar uma apertadinha pra caber bastante recheio, né? Porque empadinha sem recheio, né? Não é nada bom. Vou colocar mais franguinho aqui. Ó. Pronto, tá bem recheada. Olha só. Aí, eu vou ensinar pra vocês um truquezinho, né? Vamos pegar um pedacinho aqui da massa e vamos fazer uma bolinha pra gente fazer essa tampinha, tá? Não precisa ser muito pra não ficar grossa demais. Então, ó, deixa eu tirar aqui mais um pouquinho. Faz uma bolinha e vai abrindo a massa. Ó, bem assim. Viu que já encaixou no tamanho certinho. Pra ficar um acabamento mais bonitinho, vou usar uma faquinha e vou fazendo assim, ó. Pra ir grudando a massa aqui as bordinhas. Aí fica um acabamento bem bonitinho. Então aqui estão as empadinhas, ó. Então vou preparar de 4 em 4, porque o meu tabuleiro é bem pequenininho. Então, ó, eu vou pegar aqui a gema do ovo e vou passar por cima assim, ó. Pra quando assar, ficar bem bonitinho, aquele douradinho por cima. Então, primeiro pro forno vão essas 4 empadas bem recheadas. Então, vou pegar aqui, ó,
o meu tabuleirinho. Vou colocar aqui. Esse daqui cabe um. E aqui a gente dá um jeitinho de caber 3. Olha só, ficaram bem grandes, olha só. E agora vamos levar para o forno. Já deixei o forno pré-aquecido a 180 graus aqui por uns 10 minutinhos, tá bom? E a gente coloca aqui nossa empadinha para poder assar por uns 20 minutinhos. Passados 20 minutinhos, já temos aqui nossas empadas, olha só, bem douradinhas. Então já podemos servir, porque empada quentinha é muito mais gostoso. E dá uma olhada no resultado dessas empadinhas douradinhas, bem quentinhas, super deliciosas. Olha só, um pratinho cheio. Ai, o cheiro aqui tá maravilhoso. A gente vai aproveitar aqui pra poder já partir a empadinha, pra gente dar uma olhadinha no queijo. Eu adoro quando a gente parte assim e aquele queijo derrete todinho. Então ó, a gente usou o cheddar, tá bom? Então olha só, olha aqui o queijinho já. Queijinho cheddar aqui. Olha só esse recheio de frango. Deixa eu partir todinho aqui, porque eu parti só pra abrir, pra mostrar pra vocês direitinho. Olha esse recheio. Olha que maravilha. E o cheiro aqui tá maravilhoso. Dá uma olhadinha. Olha só, que empadinha maravilhosa. Nossa, tá de dar água na boca. Então, agora é hora de comer.